Tribunal Supremo chumba pedido de habeas corpus de 4 arguidos das dívidas ocultas. Uma em cada 4 pessoas paga subornos em África para ter acesso a serviços diversos. De visita a Niassa, o presidente da República nega que o governo tenha esquecido a província. Olá, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Tribunal Supremo chumbou os pedidos de habeas corpus submetidos pelos advogados de 4 arguidos do processo das dívidas ocultas. Assim, Gregório Leão, António do Rosário, Ndambi Guebuza e Bruno Tandane vão aguardar o julgamento na cadeia. 3 meses depois de ter recebido 3 pedidos separados de habeas corpus, o Tribunal Supremo indeferiu esta semana todos os requerimentos que apelavam à libertação imediata de 4 indivíduos do processo que investiga as dívidas ocultas. No primeiro pedido, a defesa de Gregório Leão e António do Rosário fundamentou que a prisão destes arguidos foi ilegal, além de que os dois nunca deveriam ter sido presos por crimes cometidos durante o exercício de funções no Serviço de Informação e Segurança do Estado. A defesa recorreu aos estatutos do CISI, que fixam que os membros da instituição não devem ser detidos por factos relacionados com o seu trabalho. Entretanto, o Tribunal Supremo diz que os 2 fundamentos não procedem. Primeiro, porque não houve ilegalidade nenhuma na prisão do antigo diretor-geral do CISI e do antigo diretor da Inteligência Econômica do CISI, pois a mesma foi ordenada por uma entidade competente, nomeadamente um juiz de instrução. Segundo, Gregório Leão e António do Rosário são acusados de crimes comuns e não específicos às atividades que desempenhavam enquanto membros dos serviços secretos, ou seja, branqueamento de capitais, abuso de cargo ou função, associação para delinquir e corrupção passiva para ato ilícito, são crimes que podem ser cometidos por qualquer pessoa, pois não estão relacionados com as atividades de segurança do Estado. Os advogados de Ndambi Guebuza apresentaram os mesmos argumentos avançados pela defesa de Gregório Leão e António do Rosário. Além de rebater os 2 argumentos, o Tribunal Supremo disse que não ficou provado que Ndambi Guebuza é membro do CISI. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que o filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza, foi treinado para o CISI. Entretanto, em resposta ao pedido de informação feito pelo Tribunal Supremo, a direção do CISI deixou claro que o nome de Ndambi Guebuza nunca constou do quadro de pessoal da instituição. Em relação a Bruno Tandane Langa, a defesa pediu o habeas corpus invocando o facto de o arguido ter colaborado com as autoridades da justiça. Ou seja, Bruno Tandane não deveria ter sido preso porque colaborou com a justiça. O Tribunal Supremo chumbou o pedido e fez questão de lembrar que o habeas corpus é solicitado com base em argumentos jurídicos previstos por lei. Por outras palavras, a colaboração com as autoridades judiciais não pode ser entendido como fundamento jurídico na análise de um pedido de habeas corpus. De visita a Niassa, o presidente da República nega que o governo tenha esquecido a província. Nhus deu exemplo da reintrodução do comboio Nampula-Lixinga e da asfaltagem da estrada Quamba-Lixinga. Niassa é a província mais extensa e a menos industrializada do país, com grandes desafios, sobretudo nas vias de acesso de ligação interna, bem como com outras províncias vizinhas. Esta sexta-feira, o presidente da República iniciou uma visita de trabalho de 2 dias e foi recebido desta forma pela população do distrito de Nipepe. No comício popular, Filipe Nhus disse que Niassa está a registrar avanços e elogiou o aumento da produção, que foi um dos apelos do governo perante a crise financeira que se vive. Quero reconhecer a população de Nipepe que
aquele apelo de aumento da produção e produtividade, a população de Nipepe, a população da província de Niassa todo respondeu. Por isso que há muito feijão aí. Todo comboio que vem a Niassa, que vem a Lixinga, volta cheio de feijão, volta cheio de milho, volta cheio de batata. E muito obrigado isso tudo pela produção. Dos 5 pilares que elegeu como prioridade para a sua governação no quinquênio prestes a terminar, o chefe de Estado disse que muito foi feito, mas muito também ficou por fazer devido ao bloqueio financeiro dos doadores. Aquele que disser que Niassa foi esquecido não é boa pessoa. Porque vocês sabem muito bem que mesmo com problemas, comboio já não cai e chega. Chega ou não chega? Chega! Construímos muitas pontes. A última viemos agora aqui no Lago inaugurar. Fizemos muitas estradas. Mais estradas que foram feitas na província de Niassa do que outras províncias. Essa estrada até novembro, mais ou menos 300 quilômetros vamos fazer. Sair de Quamba ao de Xingari para chegar a Lixinga. E depois dali vão dizer, e agora queremos continuar até Nipepe. Mas pelo menos do Ruvuma até Lixinga nós vamos chegar. Ou do Maputo até Lixinga nós vamos ter a estrada nova. O presidente da República foi confrontado com um pedido de aumento da pensão que é paga aos antigos combatentes da luta de libertação nacional. E a resposta disse de forma taxativa que o país não está a viver bons momentos em termos de economia. Por isso pediu alguma paciência, por enquanto é o que se pode pagar àquele grupo que fez parte da libertação do nosso país. Nós sabemos que o subsídio que recebem é pouco, assim como o salário dos professores também é pouco, ou do enfermeiro e de outros funcionários. Mas preferimos assegurar esse pouco salário e receber sempre. Que eu expliquei aqui que o país não vive bons momentos. E esse salário, esse dinheiro é resultado dos impostos e da nossa produção. Quando não produzimos o suficiente, não conseguimos mais dinheiro. E é por isso mesmo que não vale a pena enganar alguém ou professor que você vai receber 20 mil, quando não tem onde ir buscar, porque espera a produção. É melhor dizer, vai receber esse 4, 5, mas sempre termos o dinheiro. Enquanto se nós aumentarmos a produção, nós iremos conseguir pagar mais. Nipepe faz fronteira com a província de Cabo Delgado, por isso o presidente deixou um apelo à população local para não se deixar enganar pelos insurgentes que desestabilizam os distritos de Palma, Mocimboa da Praia e Macomia. Moçambique é o segundo país do mundo mais vulnerável às consequências das mudanças climáticas, diz o secretário-geral das Nações Unidas, que apela aos doadores a desembolsarem rapidamente os fundos para a reconstrução após ciclones. O secretário-geral das Nações Unidas reiterou nesta sexta-feira na cidade da Beira que as alterações climáticas estão diretamente ligadas ao aquecimento global que está a ser provocado pelos países altamente industrializados e que, infelizmente, os países vítimas deste fenómeno, como Moçambique, que foi vítima de ciclones Idai e Kenneth neste ano, não contribuem para tal e até podem desaparecer do mapa. A economia moçambicana é, infelizmente, uma economia ainda muito reduzida, mas Moçambique é o segundo país do mundo mais vulnerável em relação às consequências das alterações climáticas. E está à vista exatamente o significado destas palavras. E por isso, daqui quero lançar uma mensagem muito clara aos países que são responsáveis pelo nível de emissões que têm por essas alterações climáticas, para lhes dizer que é preciso inverter a presente tendência em que as alterações climáticas estão a ocorrer ainda mais rápido do que nós. As Nações Unidas querem que na próxima cimeira sobre mudanças climáticas, agendada para setembro deste ano, haja compromissos claros para a mitigação do fenómeno. Mas isso implica profundas transformações que exigem uma forte vontade política em relação à produção agrícola, em relação à produção industrial, em relação à energia, em relação à vida em cidades, em relação à mobilidade humana. É preciso parar a construção de novas centrais elétricas a carvão a partir de 2020. É preciso um compromisso forte de todos os Estados para pormos fim a esta ameaça, que é a ameaça mais importante
que existe hoje ao planeta, mas não apenas ao planeta, também às pessoas. E o exemplo de Moçambique deve ser para todos um alerta e um alerta que deve obrigar à ação. Na Beira, António Guterres inteirou-se de perto dos danos causados pelo ciclone Idai, que no passado dia 14 de março devastou de forma inédita parte da região centro do país com terrível impacto na destruição humana e física. Quero prestar homenagem ao povo moçambicano e às autoridades moçambicanas pela rapidez da resposta e pela enorme coragem que demonstraram fazendo face a esta tragédia e pela resistência que revelam ao lançar-se desde o princípio na reconstrução não só física das casas ou das propriedades, mas na reconstrução das suas próprias vidas. António Guterres esteve na Escola Primária 25 de Junho no bairro da Munhava, que a semelhança de muitas outras foi danificada. Os alunos estão a estudar neste momento em salas de aulas sem teto. Porque assim está complicado. Dia de chuva não trabalhamos. Assim, primeiras horas passamos mal. Primeiro temos que limpar as carteiras por causa de umidade. Cada vez que o sol vai subindo é assim mesmo. Temos que recuar para trás, encostando mais nas paredes. E às vezes fica complicado, porque mesmo na parede também há sol. O secretário-geral das Nações Unidas seguiu depois para a autarquia de Tondo, onde manteve contatos com mais de 350 famílias no centro de reassentamento de Mandruze que foram vítimas do ciclone Idai. Ainda nesta sexta-feira, António Guterres manteve um breve encontro com o Edil da Beira e teve a oportunidade de ver a forma fantástica como os beirenses reergueram-se depois do ciclone. Houve uma importante solidariedade internacional, as Nações Unidas em particular estiveram desde a primeira hora com o povo moçambicano, mas essa solidariedade não é suficiente. Mesmo tendo em conta a conferência de doadores que foi feita, a verdade é que os fundos postos à disposição de Moçambique só por si não chegam para o volume gigantesco da reconstrução que tem que ser feita. E é por isso necessário que aumente a solidariedade internacional e que aquilo que foi prometido seja também rapidamente desembolsado. A Comissão Nacional de Eleições ainda não reagiu sobre a divergência de dados com o Instituto Nacional de Estatística para a província de Gaza. A CNE alega ainda não ter recebido o comunicado do INE. Continuam divergências no tocante aos dados para a província de Gaza. Se por um lado o Instituto Nacional de Estatísticas projetou cerca de 830 mil eleitores para aquela província, por outro lado a Comissão Nacional de Eleições recenseou no último processo cerca de 1 milhão de eleitores. Entretanto, a STV tentou ouvir a Comissão Nacional de Eleições através do seu porta-voz, mas este dignou-se a não reagir, alegadamente porque não teve acesso ao comunicado do Instituto Nacional de Estatísticas. E enquanto a procissão vai no adro, a Renamo remeteu um processo-crime contra as autoridades eleitorais junto à Procuradoria-Geral da República. A imagem é de Hermenegildo Zebane, Gerzil Chirinza, STV. O município de Maputo diz que a proposta de lei de representação do Estado na cidade de Maputo reflete um retrocesso da descentralização e é evidente o conflito de competências do representante do Estado na capital e os órgãos de gestão autárquica. Através do ofício de 11 de julho, assinado pelo presidente do município da cidade de Maputo, Enias Comis, o Conselho Autárquico de Maputo enviou ao presidente da Comissão de Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República contribuições à proposta de lei de representação do Estado na cidade de Maputo. O Conselho Autárquico de Maputo começa por dizer que teve acesso ao documento e debruçou-se em detalhes sobre o conteúdo do mesmo, no qual constatou que o texto de proposta de lei reflete um certo retrocesso de descentralização, pretendendo-se voltar a centralizar as atribuições que já pertencem ao município de Maputo. A edilidade acrescenta que não nos parece estar claro a representação do Estado ao nível dos distritos municipais. É evidente o conflito de competências do representante do Estado na cidade de Maputo e os órgãos do Conselho Municipal, plasmadas na Constituição da República e no artigo 3 da Lei 6/2018, de 3 de agosto, republicada pela Lei 13/2018, de 17 de dezembro, e outras disposições legais.
A STV ouviu o presidente da 4ª Comissão, Lucas Chomera, tendo avançado que sobre este assunto iria reunir ainda esta sexta-feira com os representantes do município para limar algumas dúvidas. A proposta transvasa em alguns aspectos aquilo que é a filosofia que foi adotada pela Assembleia da República quanto à figura do secretário de Estado e da representação do Estado. Está nas províncias. Nós já temos uma lei, a Lei 7/2019, de 31 de maio, que é a Lei da Representação do Estado, que foi aprovado por consenso. Então, esta lei, também da representação do Estado na cidade de Maputo, não pode fugir ao espírito e letra da lei que já foi aprovado por consenso aqui na Assembleia da República. Por isso que nós agora vamos reunir com a equipa do Conselho Municipal do Maputo, vamos agora me reunir agora, exatamente para esclarecer que as preocupações que eles têm, também a Comissão teve essas preocupações e está a fazer a devida limpeza. O Movimento Democrático de Moçambique, através da sua bancada parlamentar, dá razão à Edildade de Maputo, enquanto o Carenamo ainda não assumiu nenhuma posição. É preciso eliminar a figura do representante do Estado, onde temos órgãos eleitos. A democracia é isto. A democracia só governa quem tem a legitimidade democrática. Agora, se nós queremos impor o representante do Estado, só pode ser aquele indivíduo que lida com assuntos militares e da justiça, ponto final. Isso seria um retrocesso na visão geral, mas pode ser um retrocesso na visão do município. Mas entendemos nós que com a saída ou a retirada do governador a nível da cidade, as atividades do município alargam um bocadinho mais, que significa que o município passa a ter um bocadinho mais de poder em relação ao que tem hoje com a existência do governador. Por sua vez, a Frelimo na Assembleia da República preferiu não comentar o assunto. Eventualmente esta matéria poderá ser analisada. Não tendo sido analisada e na qualidade de porta-voz desta bancada, cabe-me ao direito de não me pronunciar a propósito, deixando para posterior e para uma ocasião apropriada em que o faremos, tendo todos os elementos sido devidamente esmiuçados a nível da bancada parlamentar. A STV sabe do presidente da 4ª Comissão, Lucas Chomera, que a ministra da Administração Estatal e Função Pública será ouvida na próxima segunda-feira sobre a proposta de lei de representação do Estado na cidade de Maputo. Lembre-se que a 9ª sessão do Parlamento reinicia na próxima segunda-feira. Seguimos com outras notícias. Famílias das 3 crianças que morreram vítimas do acidente de aviação na Matola queixam-se de abandono por parte da empresa proprietária do carro que causou o sinistro. As rezas ainda decorrem no seio da família Ponja. Procura-se no máximo confortar esta família que num instante perdeu 3 crianças. Levará tempo para que as marcas da dor desapareçam. Aliás, para além da dor pela perda das crianças, a família diz que a Senel, empresa proprietária da viatura envolvida no acidente, ainda não prestou nenhum tipo de apoio. E eles pediram algumas faturas que comprovavam alguns gastos. Bem, nem tudo tem faturas. Nós temos as faturas que nós temos, é tudo que foi gasto com o hospital e o cemitério. Mas da comida, tudo foi gasto, nós não temos as faturas. Então eles prometeram que viriam para cá no dia seguinte, nesse caso na quarta-feira, para podermos sentar, podermos esclarecer melhor tudo. E de lá para cá ninguém apareceu. Não ligaram, não disseram nada até hoje. A advogada da família diz que já reuniu toda a informação que a empresa exigiu para iniciar com as compensações. Consegui reunir todos os recibos e lá mandei ontem. Ficaram de analisar e mandaram para os seguros. Assim, aguardando a chamada deles. Entretanto, a empresa diz que não se trata de abandono, pois ainda está a tratar de funerais de outras vítimas. Quanto ao abandono, nós não abandonamos a família, mas sim, ainda estamos nesse trâmite de funerais. Faltava ainda um
que é um militar e é um caso complexo. Então, depois de tratarmos todo o problema, tratarmos os funerais todos, então aí vamos sentar para já podermos ver o outro passo a seguir, a compensação daqueles que já foram feitos os funerais. São, ao todo, 5 vítimas mortais do acidente que ocorreu no domingo na Zona Verde, no município de Damatola. 2 feridos graves, incluindo o motorista da viatura, continuam internados no Hospital Central de Maputo. Moçambique já tem um armazém intermediário de medicamentos. O empreendimento está orçado em $1,5 milhão. Com 300 metros quadrados de espaço de armazenamento e um sistema automatizado para rastrear medicamentos e outros artigos de saúde, espera-se que o primeiro armazém intermédio de medicamentos do país, isto é, armazém estratégico localizado no norte da província de Inhambane, distrito de Vilanculo, possa aumentar a disponibilidade de medicamentos e produtos farmacêuticos para a província. Nesta quinta-feira, a infraestrutura entrou oficialmente em funcionamento. A cerimônia foi dirigida pela Ministra da Saúde, que na ocasião falou da importância do empreendimento. Esta infraestrutura de grande valia para o nosso setor vai incrementar significativamente a eficácia e eficiência na reposição atempada dos estoques, cobrindo o abastecimento direto para todas as unidades sanitárias dos distritos de Vilanculo, Govuro, Inhassoro e Mabote, incluindo o Hospital Rural de Vilanculo, com grande impacto na redução do tempo de distribuição e na quebra de barreiras administrativas. A construção e apetrechamento do armazém custou cerca de $1,5 milhão, um valor cofinanciado pelo governo e pela Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos da América, que espera que com a infraestrutura se reduza o roubo e desvio de medicamentos naquele ponto do país. Todas essas medidas ajudem a reduzir a perda e a corrupção dentro da cadeia de abastecimento e garantem que medicamentos de alta qualidade estejam disponíveis para as pessoas que deles mais necessitam. Um dos 40 beneficiários do armazém de medicamentos será o Hospital Rural de Vilanculo, que prevê reduzir custos e tempo, uma vez que os medicamentos tinham que vir do Hospital Provincial de Inhambane. E também facilita o acesso dos medicamentos para o hospital e diretamente para os nossos utentes. Vamos ter medicamentos sem nenhum problema. Nos próximos tempos, prevê-se a abertura de mais 2 armazéns intermédios de medicamentos, sendo um em Manica e outro na província da Zambésia. Ainda em Inhambane, o Hospital Rural de Vilanculo foi acreditado e a sua enfermaria de cirurgia distinguida como enfermaria modelo pelo Ministério da Saúde. A unidade sanitária alcançou uma pontuação de 94,4%. Com o objetivo de desafiar as unidades sanitárias do país a buscar excelência na prestação de cuidados de saúde, o Ministério da Saúde arrancou com um programa de enfermarias modelo e de prevenção e controle de infecções. Esta quinta-feira foi a vez do Hospital Rural de Vilanculo receber a acreditação pela excelente prestação. Este hospital atingiu 94,4% na pontuação este ano, acima de 80%, que é o mínimo exigido. E por isso merece uma grande salva de palmas. Ainda nesta quinta-feira, a enfermaria de cirurgia do mesmo hospital foi elevada à categoria de enfermaria modelo. Aliás, não é a primeira vez que uma enfermaria do Hospital Rural de Vilanculo é distinguida. Teve também nos últimos anos acreditados as enfermarias da pediatria, medicina e maternidade, sinônimo de oferta de qualidade de serviço aos utentes e da melhoria e segurança para os profissionais da saúde em serviço. Na cerimônia, também foram entregues certificados de equipamentos tais como ecógrafo, esterilizador e estabilizador de oxigênio para a maternidade modelo. Nesta sexta-feira, a Ministra da Saúde vai dirigir a cerimônia de celebração dos 90 anos do Hospital Provincial de Inhambane. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já.
Jornal da Noite. O primeiro-ministro reconhece os esforços dos intervenientes do setor do turismo para fazer de Moçambique um dos melhores destinos turísticos. Carlos Agostinho do Rosário falava durante a gala do turismo realizada em Maputo. Membros do governo, empresários e outras personalidades juntaram-se nesta sala em Maputo para, em noite de gala, reconhecer os esforços de pessoas e estabelecimentos que dão o seu contributo para o crescimento do turismo. Aqui está. Aqui, operadores turísticos em representação de cada província foram galardoados pelo seu empenho. E porque não se pode falar do turismo sem que se aborde a cultura, a dança numa fusão de ritmos moçambicanos tomou conta do momento. Convidado a discursar, o primeiro-ministro aproveitou a oportunidade para fazer uma retrospectiva deste setor, que foi uma das apostas do governo no quinquênio que agora termina. Carlos Agostinho do Rosário destacou ainda o contributo do setor para a economia moçambicana. Nos últimos 3 anos, o setor do turismo contribuiu com mais de 240 milhões de dólares na economia moçambicana. Como resultado de ações que acabamos de referir e de outras em curso, visando dinamizar o turismo, registramos no ano passado o aumento do número de turistas internacionais que visitaram o nosso país. Com efeito, o número de turistas que entraram no nosso país aumentou de 1,6 milhões em 2015 para 2,7 milhões em 2018. O aumento do número de turistas contribuiu em 2018 para a entrada de divisas no nosso país em cerca de 242 milhões de dólares norte-americanos contra 193 milhões de dólares norte-americanos que registramos em 2015. Moçambique tem 36 milhões de hectares de terra arável e utiliza apenas 5 milhões. O embaixador da Argentina defende o uso da semeadura direta para melhorar a rentabilidade do cultivo, reduzindo as horas de trabalho e estresse dos produtores. A Argentina é um exemplo do desenvolvimento da agricultura em zonas áridas e semiáridas, pois mais de 70% do seu território é árido. Mesmo com estas condições que delimitam o desenvolvimento agrícola, ele conseguiu, por meio da técnica de semeadura direta, cobrir 92% da área de cultivo, que está na ordem dos 33 milhões de hectares, quase a mesma área que Moçambique possui. Isto que vem aqui é o que o Moçambique poderia fazer. Por quê? Porque este processo de ter a mesma superfície de Moçambique arável e ter quase 92% não é algo impossível, é algo que se pode fazer. Convidada a intervir e partilhar suas experiências, a representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura descreveu o trabalho desenvolvido pela FAO na província de Gaza para melhorar as técnicas de agricultura neste ponto do país. Na província de Gaza há algumas práticas de adaptação às mudanças climáticas, de adaptação e mitigação às mudanças climáticas que já estão a ser usadas por estes camponeses. O governo, através do Ministério da Agricultura, saudou as várias iniciativas e disse que o executivo acolheu todas as sugestões. Vimos aqui que a Argentina tem, por exemplo, também 36 milhões de hectares aráveis, dos quais já aproveita, digamos, 80% a 90%. A Argentina hoje em dia é um dos maiores produtores de gado, é um dos maiores produtores também de cereais, legumes. O painel foi moderado pela ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namachulua. A Fundação Soico realiza nos dias 24 e 25 deste mês, em Maputo, a primeira edição do Mosgro, uma plataforma de agronegócio que junta os principais intervenientes das cadeias de valor de agronegócio para a promoção de investimento e desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. A SCV mostra-lhe, a partir de hoje, todos os preparativos no A Caminho da Mosgro.
Este será, na verdade, o maior encontro dedicado exclusivamente aos diferentes atores do setor do agronegócio no país. Vamos ter uma exposição onde vão participar fornecedores de insumos, produtores, serviços de processamento, embalagem, entre outros. Fazem ainda parte das principais atividades deste evento uma conferência e uma cerimônia de premiações. Na conferência esperamos debater de forma pragmática e frontal os vários caminhos para impulsionar a competitividade no setor. Aliás, o tema para esta edição é agronegócio, uma alavanca para o desenvolvimento, transformar, competir. A gala de premiações será para reconhecer as principais entidades que se destacam na área do agronegócio no país. É neste momento que vamos conhecer os vencedores do concurso Mosgrow Business Challenge, que lançamos em meados de maio. A Mosgrow foi lançada em 2018, tendo como os principais objetivos divulgar as potencialidades e oportunidades de investimento no setor do agronegócio, bem como promover a competitividade e complementaridade das cadeias de valor. O desafio é não excluir ninguém desta plataforma, desde o pequeno ao grande. Por isso, convidamos todos os atores do setor do agronegócio no país que ainda não se juntaram a este grande evento a fazerem parte. Contamos consigo. Até lá. E seguimos com outras notícias. 47 trabalhadores da Carpintaria Pacífica Internacional reclamam de 2 meses de salário em atraso. A Inspeção Geral do Trabalho encerrou no início desta tarde a empresa. Inicialmente, a empresa Pacific International estava na responsabilidade de um empresário chinês, mas a partir de novembro de 2018 passou alegadamente para a responsabilidade de moçambicanos. Ora, de lá a esta parte as coisas não estão a correr bem no seio da empresa. Tanto é que os trabalhadores vêm reclamando várias irregularidades, nomeadamente condições de trabalho, 2 meses de salário em atraso, bem como questões sanitárias. Aqui nós estamos mal mesmo, com esse novo patrão que veio, estamos mal mesmo. Nós estamos a ver o que estamos a fazer agora, já isso não é trabalho, já não é nada mesmo. Casa de banho todas estão entupidas, fardamento não temos, salário não nos pagam. Quando pedimos salário, só dizem que para quem quiser vai para casa, não temos dinheiro ainda. Mas estamos aqui a fazer carteiras. Uma das vezes nós perguntamos, nós estamos a fazer carteira, estamos a fazer mobília, estamos a vender mobília. Por que não pagam esse dinheiro com o salário? Disseram que esse dinheiro estão a usar para outros assuntos deles. Aqui o problema que estamos mais aqui é de nós trabalhamos sem receber, sem fardamento, sem casa de banhos, sem onde reclamar que nós não temos salário. Direção do trabalho, parece que quem chega com a carta lá, eles anotam qual é o teu nome. Só dessa vez não falamos nomes, foram alguns colegas lá. Mas quando chegas com ele lá, a primeira preocupação é deixar nome. Na direção do trabalho. Deixa o nome, 2 dias eles aparecem, o 3º dia você está expulso. Quando a nossa reportagem escalou esta empresa, a Inspeção Geral do Trabalho estava no terreno a ouvir os trabalhadores sobre os problemas da empresa. Nós estávamos aqui a divagar pelas instalações da empresa, para além das condições dos trabalhadores, para além da falta de pagamento do salário dos trabalhadores. Fomos ver que, afinal, as condições para o consumo de água são péssimas. E fomos ver as instalações sanitárias, também são péssimas. Então, a conclusão que eu chego, que é de lei, neste momento é suspender as atividades da empresa. Vamos suspender as atividades da empresa porque entendemos que essa empresa é residente. No ano passado, como eu dizia, já aplicamos multas pelo facto de ter havido situações que não chegavam a este nível, mas isto era uma maneira de coagir a empresa a melhorar as condições. E como não aconteceu, não temos outra saída senão suspender as atividades até que melhore as condições. Até a altura em que a nossa reportagem se fez ao local, portanto, a empresa Pacific International, não se encontrava nenhum gestor por forma a tecer declarações em volta deste caso. Imagens de Verson Paulo, Jorge Marcos, STV, Climan. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima para Maputo 28,
14 de máxima, Xai-Xai 27 de máxima, 15 de mínima, Inhambane 27 de máxima, 17 de mínima. Na zona centro do país, Beira 25 de máxima, 15 de mínima, Quilimano 27 de máxima, 14 de mínima, Chimoio 24 de máxima, 9 de mínima, Tete 27 de máxima, 16 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 27 de máxima, 17 de mínima, Pemba 30 de máxima, 18 de mínima, Lixinga 22 de máxima e 8 de mínima. O Jornal da Noite. Em África, 1 em cada 4 pessoas paga subornos para ter acesso a diversos serviços. Um dos setores mais corrompidos é o da polícia. A informação consta do Barômetro Global de Corrupção para a África, hoje publicado. O documento revela que mais da metade dos cidadãos entrevistados em Moçambique, por exemplo, acham que a corrupção está a piorar no país. De acordo com o relatório, mais de 50% acham que o governo está a fazer pouco para combater o fenómeno. No geral, cerca de 47 mil pessoas entrevistadas em 35 países, incluindo Moçambique, relataram experiências diretas de suborno. Os resultados mostram que nos últimos 12 meses, pelo menos 1 em cada 4 pessoas no continente pagou subornos para obter serviços públicos tais como documentos de identidade, saúde e educação. O barômetro destaca igualmente que a corrupção afeta os mais vulneráveis de maneira desproporcional, e sendo que os mais pobres pagam 2 vezes mais subornos do que os mais ricos. Já os jovens pagam mais subornos do que as pessoas com mais de 55 anos de idade. Entre as instituições mais corruptas, o relatório aponta para a polícia e faz notar que 47% dos africanos acreditam que a maioria ou todos os agentes da polícia comparticipam no fenómeno. Os inquiridos apontam ainda para os funcionários do governo e parlamentares. Face aos dados assustadores que constam do relatório, a Transparência Internacional, organização responsável pela pesquisa, pede que os governos africanos coloquem os compromissos anticorrupção em prática, entre os quais penalizar todos os casos no setor público e privado, e, sem exceção, desenvolver padrões mínimos e diretrizes para concursos públicos e permitir que a imprensa e a sociedade civil exijam a prestação de contas aos governantes e apoiem na transparência do funcionamento dos partidos políticos. Embarcações da Marinha Britânica que circulam entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Oman receberam ordens de prontidão máxima depois de tentativa de bloqueio de um petroleiro britânico. Um episódio que ainda não foi explicado, mas ameaça arrastar o Reino Unido para o conflito político entre os Estados Unidos e o Irão. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros desmente a acusação de que o Irão tentou bloquear o petroleiro britânico e aponta o dedo aos Estados Unidos, dizendo que é a maior potência do mundo e com o maior poder na política internacional e sente que foi derrotado no Médio Oriente. O chefe da diplomacia do Irão justifica esta derrota com a resistência do povo e da República Islâmica. A escalada de tensão entrou na campanha para a sucessão de Theresa May à frente do Partido Conservador Britânico. Os dois candidatos à liderança são unânimes em defender a importância de travar a animosidade na região. Jeremy Hunt, atual ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, diz que está preocupado com a evolução da situação, mas ao mesmo tempo orgulhoso pela forma como a Marinha defendeu o barco britânico. Na semana passada, a Marinha Britânica arrestou um petroleiro iraniano junto a Gibraltar. O Irão ameaçou de imediato retaliar. Esta quinta-feira surgiu a notícia de uma tentativa de bloqueio de um petroleiro britânico na entrada do Golfo Pérsico. E na página desportiva, o Têxtil de Pongo recebe domingo o Ferroviário de Maputo em partida da 12ª jornada de Moçambola 2019. Lanterna Vermelha do Moçambola 2019, o Têxtil do Pongo está numa luta titânica para abandonar a zona de despromoção e garantir quanto muito a sua manutenção. Os resultados esses não são todo encorajadores, mas há sempre uma esperança, segundo diz Carlos Manuel, treinador fabril. E para que isso seja possível, há que recuperar os jogadores, por forma a enfrentar os próximos jogos, a começar pelo Ferroviário de Maputo, este domingo.
Bem, eu penso que o jogo com a Ferroviária vai ser difícil por causa desta situação de jogarmos a meio de semana e final de semana. É verdade que, do ponto de vista físico, há sempre capacidade para se recuperar 72 horas depois, mas os nossos jogadores não estão muito habituados a este ritmo. Mas temos um plantel de 26 jogadores, teremos que gerir o plantel por forma a estarmos com frescura física suficiente no jogo contra o Ferroviário, por forma a conseguirmos tirar os 3 pontos em casa. Mesmo a jogar em casa, Carlos Manuel não assume favoritismo. Sim, naturalmente é uma equipa a qual conheço, mas não é por aí que pode-se ganhar ou pode-se perder. Será decidido isto no jogo jogado. O Têxtil de Punga vem do empate sem golos diante do Desportivo de Maputo, enquanto o Ferroviário de Maputo recebeu e goleou o Clube de Chibuto por 4-1 na 11ª jornada. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Se conduz, não bebe. Se bebe, não conduz. Tenha bom fim de semana e evite acidentes de aviação. Boa noite.